Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas um conteúdo. E se você busca por algo parecido de uma forma leve e descontraída, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Muito bem, mais um episódio. Hoje um episódio super especial. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta e sou empresária agora junto com a BN. E para você também que não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, trabalhei durante muito tempo no ambiente hospitalar e agora fico nos atendimentos domiciliares dos famosos. Isso mesmo. Ó, o tema de hoje, ele é mais compridinho. Será que a gente vai conseguir falar juntos? Vamos tentar, né? Tentar. Então vamos lá. O tema de hoje é Animais de serviço em saúde. Muito bem. Ótimo tema. Para o nosso tema, nós temos dois convidados. Vou apresentar o primeiro convidado, que é o Paulo Henrique Serratti, pós-graduado em Sinotecnia e estudante de Medicina Veterinária. É adestrador profissional, filiado na Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, com quase 10 anos de experiência. É dono da escola de cães Adestra House, autor do livro Psicologia Canina, da editora Matrix, ativista e é um dos idealizadores da PL 10.286 de 2018, que reconhece outras categorias de cães de serviço, além do cão-guia, em âmbito federal. Além de ser o tutor do Scott e da Sunny. Seja muito bem-vindo. Léo, você viu que hoje o nosso papo aqui tá, né, cheio, né? Temos todos aqui, ó. Lindos. Os maravilhosos. E aqui na frente do Léo, nós temos uma carinha que já é conhecida, mas hoje ela veio para falar um assunto bem diferente. Temos a Graciane Breg, que é de Floripa, físio formada pela Unisul, doutora em Ciências da Reabilitação Cardiorrespiratória em Oncologia. Ela que é manezinha da ilha de Floripa, adora estatística e toca piano. Atualmente é uma fisioterapeuta referência do TI e também é docente de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. É a mãe da Benta, a Golden mais simpática desse Instagram. E eu não poderia deixar de descrever a Benta Breg, que tem 2 anos, é uma cachorrinha adotada, simpática e uma verdadeira sereia. Ela não resiste a nadar. Depois a gente vai colocar um cliquezinho da cauda dela para vocês verem. Ela tá em formação há 1 ano e trabalha com Mesan, que é o animal de assistência emocional. E hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Assim, eu tô ansiosíssima para esse assunto. Eu amo pet, amo animais, né? Então, assim, vocês já imaginam. E em algum momento, entre 33 e 14 mil anos atrás, teve início uma história de amizade que mudaria para sempre a jornada do homem na Terra. De lobos selvagens, os cães foram domesticados e acompanharam os homens nessa colonização do globo terrestre. Eles também são conhecidos como os melhores amigos do homem. Para os brasileiros, também isso não é diferente, né? Os pets são os animais de estimação. Em 2021, o censo do Pet IPB identificou um total de 149,6 milhões de pets nas residências brasileiras. Inclusive nas nossas, né, Léo? Inclusive nas nossas. São muito inteligentes os bichinhos, muito, maravilhosos. Né? Os cães, eles possuem habilidades cognitivas distintas, como a capacidade de distinguir vozes e executar tarefas. Nesse contexto, foi como surgiu os animais de serviço, né, no qual a gente vai falar hoje. Atualmente, é cada vez mais comum a gente encontrar esses animais de serviço em ambiente hospitalar, seja visitando seu tutor, com serviço de cão-guia e até mesmo com a terapia assistida por animais, que é o pet terapia. A gente está super ansioso para falar sobre isso, mas vamos conhecer um pouquinho os nossos... O Leonardo queria trazer um pouco de tudo. Para vocês que estão assistindo e não estão vendo, a Benta tá aqui no estúdio. Mais tarde a gente vai mostrar ela um pouquinho. Daqui a pouco a gente mostra ela. É isso mesmo. Paulo, tem uma pergunta que a gente adora fazer aqui para os convidados, né? Mostrarem um pouquinho mais, mas como que é sua trajetória como adestrador? Como começou essa paixão? Gente, minha trajetória como adestrador, ela foi muito aleatória, né? Eu tive cachorro na minha infância e num momento em que eu tive uma depressão profunda ali por conta de ter quebrado, dificuldade financeira e tal, eu senti falta de novo de um cachorro na minha vida e nessa busca por ter um cachorro eu me envolvi um pouco mais com adestramento. Eu tinha uma empresa de treinamento e consultoria. Nessa busca pelo cachorro e treinamento do cachorro, eu comecei a tentar linkar o que eu poderia usar do cachorro para o treinamento que eu fazia para empresas, corporativo. E eu comecei a ter contato com adestramento e dentro disso eu comecei a testar algumas coisas, mais pensando nas palestras. E aí eu falei, gente, tô no lugar errado, eu deveria estar aqui. Que legal. Olha, que legal. E em que momento surge essa questão de cursar medicina veterinária? Eu comecei a cursar medicina veterinária por um motivo talvez não tão nobre assim.
Porque a gente, como adestrador, muitas vezes a gente vai falar para o tutor, você tem que fazer isso, 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 e muitas vezes não ia de acordo com o que o médico veterinário tinha falado para a tutora. E aí ela fala, Paulo, mas a veterinária me falou isso daqui. Eu falei, eu entendo ela, mas você pode fazer isso, ele, né? Mas, na hora do vamos ver, entre o adestrador e o médico veterinário, o pessoal acaba optando pela recomendação do médico veterinário, né? Então, a gente tem muito dessa carteirada no nosso meio, né? E aí, uma forma que eu falei, bom, vira o médico veterinário, se alguém falar alguma coisa, eu sou médico veterinário, Legal. também tá tudo certo. É, isso mesmo. Muito bom. E Grazi, me conta uma coisa, como que a Benta entrou na sua vida? Como que ela surgiu? Bom, a Benta, ela entrou em 2022, em março, dia do meu aniversário, dia 2 de março. Pisciana. Pisciana também. Não exatamente a data de nascimento dela, porque como Sim, ela foi sim. adotada numa ONG, né? Ela foi descarte de canil. E naquele dia, me presenteei e ganhei de presente a Benta, né? Sim. E ela chegou... já como... A Benta é demais, né? Vai lá, a gente... Não, eu tô aqui quase chorando, porque assim, eu amo, né? A gente Meu filho ama. tá até aqui aparecendo lá em cima o e eu também sou Micaelzinho, apaixonada. Eu também, nossa senhora, o Micael é tudo. Ela chegou num momento difícil, né? E chegou para mudar. Não necessariamente para fazer o que ela faz hoje, mas instantaneamente, diretamente, ela foi mostrando que tinha potencial para o que ela faz. Sim. E sem eu saber, porque até então eu também não entendia nada de cachorro e muito menos de cão de serviço, né? Sim. E de assistência. E aí foi nesse contexto, assim, eu já estava mal, e aí eu queria um cachorro, e aí para fazer companhia, enfim, para ter um pet, que eu sempre tive a vida toda em Floripa, né? Não aqui em São Paulo. E aí caiu de adotar a Benta, né? Entre tantos cachorros pequenininhos que tinha, eu acabei pegando ela. Grande, já era grande, já tinha praticamente 1 ano, pelo que a veterinária achava. E nesse tempo, quando a gente foi adotar, eu falei, meu Deus, eu acho que ela não vai caber no meu apartamento. Eu acho que eu não vou dar conta. Acho que eu até mandei um áudio para uma amiga que na primeira semana foi super difícil de tirar ela do apartamento, porque ela era extremamente medrosa, então era tudo no colo. E apesar de ser grande e tava desnutrida, ela já tinha 27 quilos, assim. Meu Então, Deus, é não era tão pequena, né? Enfim, aí foi nesse contexto aí, e aí foi nessas dificuldades de manejo com ela, dela perder esse medo e tudo mais, que aí eu fui entender um pouco mais de cachorro e aí procurar o adestramento em si, não ainda voltado para a função que ela faz hoje, né? Mas foi basicamente Foi isso, assim, assim, resumidamente, emocionalmente falando. É A uma gente vai história de falar- amor, né? De amor. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do serviço, né? Que a Benta também faz. Mas a gente também queria entender um pouquinho de como são esses animais em serviço. Como que funciona, como que você encontra eles. Muito bom. Bom, um ponto importante de se falar é que no processo de intervenção assistida por animais, que é onde existe a terapia assistida por animais e outras vertentes ali, é possível utilizar mais animais, né? Então tem a ecoterapia, o profissional ele pode optar por usar ali outros tipos de animais, rato, hamster, pássaros, né? O que couber ali dentro do processo que ele está fazendo é possível ser feito. Quando a gente vai para o lado de cão de serviço, por exemplo, aí é só o cão. Só um Né? Hoje é só o cão. Sim. Mesmo há um tempo atrás, né, nos Estados Unidos aceitava-se também os cavalos, mas também foi cortado, né? Agora é só cachorro. Só cachorro. Tá. Né? E o animal de suporte emocional também pode ser basicamente qualquer animal, mas quando a gente fala de acesso público, hoje também é só o cachorro. Tá bom. Tá. E Paulo, você sabe que, assim, a gente comentou, né, nos bastidores com você, que a gente adorou ler todas as informações no seu Instagram, porque é um mundo novo, né? Quando a gente se propôs a falar de animais de serviços, a gente imaginou que ia ser uma coisa rasa, tranquila. E, assim, garanto pra você que foi bem desafiador, Foi né? bem desafiador, é E muita eu acho que informação. para todo mundo que está assistindo hoje vai descobrir esse mundo novo com vocês. Então, para introduzir esse tema, eu queria saber quais são as principais diferenças entre o IAA, que é a intervenção assistida por animais,
o ESAM, que é o animal de assistência emocional, e o SVAM, que são os cães de serviço e assistência. Então, a gente tem basicamente essas 3 categorias. É isso? Vê se eu tô uma boa aluna. É isso mesmo. Tá. Quando a gente fala de intervenção assistida por animais, a gente está falando de um processo em que o cão ele vai atender um ou mais pacientes. Ele não pertence àqueles pacientes. Né? Então, os cães que visitam hospitais, asilos, que é o que o pessoal mais comumente vê por aí, são animais de intervenção assistida por animais que fazem, por exemplo, nessa parte específica, o que eles chamam de atividade assistida por animais. Tá. Então, é um cão, um animal que ele vai atender ali diversos pacientes. Né? Quando a gente fala de um cão de suporte emocional, a gente já está falando de um cão que pertence ao paciente. Tá. Né? E aí, ele vai trazer ali esse apoio emocional, literalmente falando, dentro do processo terapêutico daquele indivíduo. Ótimo. E por isso que é importante estar alinhado, né, os profissionais de saúde com o adestrador, no caso, quando esse processo está sendo feito. E o cão de serviço, ele também vai participar, ele é do paciente, né, e ele vai mitigar ali alguma deficiência, algum distúrbio, alguma doença que aquele indivíduo possui. Legal. Então, basicamente, essa é a diferença entre os 3. E tem muita coisa nesse meio tempo. Parece uma coisa bem simples, né? Mas eu acho que ao longo do dia hoje a gente vai conversar bastante coisa. A Grazi já contou um pouquinho pra gente, né, da Benta, que ela então é um cão de suporte emocional, certo? Isso. Como que você conseguiu identificar que ela tinha ela conseguia se enquadrar a essa sigla, né, que é o ESAM, cão de... Na verdade, não fui eu que identifiquei. Devido aos problemas prévios, né, de Sim. saúde mental, eu já fazia acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. E quando, enfim, em uma das terapias com a psiquiatra, eu tinha falado que eu tinha adotado uma cachorra e tudo mais. E até esse momento, ok, ficou ali como um pet normal. Ela, Sim. ok, achou ótimo, né? Pela questão de todo mundo deveria ter um animalzinho, porque faz bem para todo Sim. mundo, enfim. E aí, no decorrer do ano de 2022, ela foi observando que a Benta não era só um pet. Ela estava ajudando literalmente no meu tratamento. Então, ela associou, óbvio, junto com todas as medicações, terapia e tudo mais, o bem-estar que a Benta me trazia. Sim. Então, isso diretamente trouxe benefício para o meu tratamento com ela. Então, o desmame de medicação foi uma das coisas principais que a gente viu, que estava fazendo efeito. E aí, demorou-se, acho que uns 3, 4 meses para ela identificar que a Benta poderia ser um potencial para ser ESAM. Não necessariamente que todo cão tem essa função, Sim. mas que poderia ser um potencial. E aí foi o que ela me falou. E aí, na época, eu falei, putz, então preciso procurar uma pessoa que seja especialista nisso, né? Sim. Que não seja somente o adestrador para pets, mas uma pessoa que entenda do assunto e que saiba como me ajudar nesse manejo. Porque se ela me traz bem-estar e eu preciso dela... seja psicologicamente, seja por alterações sensoriais que as medicações me trazem, eu preciso ter uma cachorra minimamente adestrada, Sim, né? sim. Educada, obediente e que faça esse papel de forma correta até para ter acesso público e tudo mais. Então, foi a psiquiatra mesmo que deu esse start e aí a gente começou a identificar e aí, em conjunto com o Paulo, depois a gente foi alinhando isso. Porque é isso que o Paulo falou, né? Existe o conjunto, né? Então, Sim. o contato com a psiquiatra, com a psicóloga, junto com o Paulo, comigo. Então, tem um alinhamento. Às vezes, a psiquiatra pode achar que, de fato, ela seria um bom ESAM. Mas, às vezes, a Benta, por ser adotada, tem esse ponto também, que não foi um cachorro escolhido, né? Sim, sim. Poderia não ter o perfil, Sim. Claro. né? Então, assim, uma coisa é ela achar e outra coisa... É isso que o Paulo falou, o adestrador tem todo o conhecimento, né, de comportamento canino. Então, ninguém melhor do que eles para dizer se, de fato, o cachorro dá para tal função ou não. Paulo, você sabe que a audiência vai querer, assim, me estrangular, talvez. Mas como boa mamãe de pet... todo mundo que tem um cachorro sabe como eles são companheiros, carinhosos. Mas agora, tecnicamente, qual que é a diferença entre um ESAM e um pet convencional, assim, para ficar bem claro? Perfeito. Como a Grazi falou, né? O cão, o animal, ele acaba fazendo bem para todo mundo, né? O que vai diferenciar esse cão pet de um cão de suporte emocional, por exemplo, é justamente qual o contexto terapêutico que ele está sendo empregado. Por isso que essa integração com os profissionais de saúde são tão importantes.
Então, o meu cão me faz bem, ok, mas ele está dentro do seu processo terapêutico, quer dizer, na terapia você está usando o cão de alguma forma para você ter algum tipo de melhora? Ah, não, ele só me faz bem. Então, ele não é um cão de suporte emocional. Tá. Né? Quando eu falo de um cão de suporte emocional, estou falando de um cão que está, de fato, enquadrado dentro do processo terapêutico. Que é um pilar do tratamento Que mesmo. é um pilar do tratamento, Ótimo. é como se fosse um complemento mesmo do tratamento. Olha que legal. Muito interessante, né? Já contou um pouquinho pra gente, a gente conhece a Grazi, a gente sabe como que foi essa diferença da Grazi com benta, Grazi sem benta, né? Mas é legal da gente também conseguir expor isso e mostrar para as pessoas como é super valioso isso, né? Como que você consegue ver, enxergar, né, essa vida pós, essa vida com a benta, depois que ela se enquadrou, né, entendeu que ela entrava como uma exã? Como foi um processo bem... Bom, eu, pelo menos, considero rápido, né? Entre a questão da adoção da benta e a questão da identificação da psiquiatra em 4 meses, né? Você vê mudança no tratamento. Isso me fez falar assim, puxa... Porque você tem a percepção que tá evoluindo, sabe? Sim. Apesar de ter alguns CIDs Sim. que não tem não vai ter uma cura efetiva, mas vai ter um controle sobre Sim, isso. Você sim. fala, puxa, eu não imaginava que a gente poderia chegar nesse ponto, sabe? Então, entender que hoje a benta faz parte do meu tratamento, que independente também, se não fizesse, ela ia ser bem cuidada como ela é, o amor que eu tenho por ela, hoje me deixa tranquila por saber que em determinadas situações eu tenho ela junto de mim, né? E sei que ela sabe fazer o papel dela quando ela tá identificada ou não identificada, né? Com o colete, né? Sim. Então, isso me traz tranquilidade, assim, a questão, vou dar um exemplo básico, né? Mais ansiedade, né? Na defesa do meu doutorado, eu tava a 1000 por hora pela questão e também já pela questão psicológicas, né? Ela ficou o tempo inteiro, não que eu pedi, mas ela ficou o tempo inteiro no meu pé. Ali Durante junto. todo o processo de apresentação. Então, assim, é surreal, assim, a diferença, sabe? Acho que o amor que eu tenho por ela é demais, assim. Depois a gente vai colocar, a Grazi falou do colete da benta, a gente vai colocar depois um take pro pessoal de casa entender quando a benta tá em serviço e quando a benta tá sendo só a benta, porque eu acho que isso também é fundamental as pessoas entenderem, né? Sim. Mas eu tenho uma curiosidade. A gente estava conversando com o Paulo aqui nos bastidores sobre o Mikael, o pincher do Leonardo, né? Que mais manda no Leonardo do que qualquer outra coisa. Ele manda mesmo. Mas assim, Paulo, surge sempre aquela curiosidade agora que a gente tá falando. Meu pet serve para ser exã? Existe um perfil para o cachorro ser exã? Como que funciona isso? Essa é uma parte que a gente precisa estar em contato com os profissionais de saúde. Tá. Essa integração ela é fundamental. Sem isso, não tem como fazer esse trabalho. Por quê? Às vezes a pessoa pega um cão que vai trazer para ela, muitas vezes, mais gatilhos do que benefícios. Tá. Então, eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, ela sai na rua e o cachorro não para de latir. Para ela, aquilo pode ser um gatilho emocional absurdo e ela não consegue trabalhar com isso. O cão destrói a casa dela e isso gera nela mais problemas do que benefícios. Então, a gente entra num processo em que o adestramento ele ajuda, né, a solucionar algumas coisas, mas se não tivesse integração do profissional de saúde conseguir integrar esse cão e ver se esse cão faz sentido ou não para o tratamento dela, fica muito difícil. Tá. E esse é um problema que a gente tem hoje que também, como é um processo relativamente novo, muitos profissionais de saúde ainda também não sabem direito como integrar o cão dentro do processo terapêutico. E aí fica uma coisa, eu sei que ele te faz bem, então tá tudo bem. E não é muito esse o contexto. Ele realmente precisa estar integrado de uma forma mais robusta dentro da rotina do paciente, como complemento terapêutico mesmo. Tá, e existem raças específicas, assim, que são melhores do perfil pro exã, ou isso não existe? Para a parte de suporte emocional, não. Quando a gente fala para cão de serviço, já muda um pouco, né? O cão de serviço, ele vai ter responsabilidades muito acima do que um cão de suporte emocional. Então, nessa parte do cão de suporte emocional, é muito fácil de pegar um cão adotado, é muito tranquilo de pegar portes diferentes, né? Então, para essa parte é tranquilo. Grazi, a gente sabe que você e a Benta têm treinado bastante, né, como exã. Mas a gente queria saber, a gente sabe que você é fisioterapeuta, trabalha, tem paciente, é professora. Como que funciona esse treinamento na rotina sua e da Benta?
como tudo, a gente tem que arrumar um tempo para aquilo que é prioridade, né? É difícil, mas a gente treina. Como diz o Paulo, é melhor um treino curto do que um treino não feito, né? O professor tá do lado olhando ali. Exato. Tá junto, Então, as tá pessoas junto. acham que o treino pode ser... tem que ser 1 hora de treinamento. E não. Às vezes, eu treino com a Benta 10, 15 minutos é o suficiente por dia, né? Então, eu repito isso todo dia e aos finais de semana, um pouco mais intenso e tudo mais. A gente até treina para uma prova que a gente vai fazer, de obediência, enfim. Mas a questão é arrumar 15, 10 minutos do dia para fazer aquele treino, o básico bem feito, né, Paulo? Né? E o pessoal, né, isso vale até para compete, né? Você consegue fazer treinos ali de, às vezes, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, que não vai impactar no seu dia. Sim. E, por mais que seja uma coisa pontual ali, você fez alguma coisa, você não deixou de fazer. Sim, continua, né? Vale a pena como uma dedicação, né? A Andressa comentou que a gente estudou bastante para esse tema, porque realmente é um tema que a gente não domina, né? Então é importante a gente ter uma ideia de qual é o assunto. E uma das coisas que a gente descobriu e que eu tenho vergonha agora de falar Eu também. é que muitas vezes o cão de serviço, muitas vezes não, a gente não deve, né, tocar no cão de serviço. Eu queria até quando que a ele- Grazi pudesse mostrar a camiseta dela. Porque, olha a camiseta da Grazi, filma, deixa eu Não ler. toque, Não cão toque, em treinamento. Cão em treinamento. A gente tem aquele costume, né? Você vê um cão na rua, você já fala, meu Deus, que coisa fofa. E, na verdade, a gente queria entender como isso funciona, né? Por que que ele não pode? Conta pra Muito gente um bom. pouquinho, Paulo. Eu vou até um pouco mais além. Isso se estende a qualquer cão. Qualquer cão, né? Não é só o cão de serviço ou o cão de suporte emocional. E isso foi uma discussão pesada na nossa pauta, viu, Paulo? Eu queria dizer. Mas quando a gente está falando do cão que está em serviço, ele é especialmente para não distrair o cão da tarefa que ele está realizando. Né? Então, o que o pessoal mais conhece hoje no Brasil é o cão-guia. Então, Sim. se eu distrair o cão-guia, ele pode não conseguir fazer o adequamento correto e, às vezes, acidentar o condutor. Né? Quando eu falo de um cão de suporte emocional, às vezes a pessoa vai precisar, né, daquele cão naquele momento e o cão está distraído com a outra pessoa. Então, esse processo ele acaba sendo mais exigente com relação aos cães que estão em serviço, mas isso vale para qualquer cão, né? Até porque o que é mais comum de acontecer é justamente isso. O cão ele vê qualquer pessoa e ele, né, ele sai do foco, tal, porque ele já criou esse padrão de comportamento, né? Ele já sabe que todo mundo fala com ele, é tudo bonitinho, e aí a gente acaba tendo um cão mais descontrolado nesse sentido. Sim. E é uma questão cultural. Né? No Brasil, a cultura ainda é ver um cachorro mexer, mesmo que tá com colete ou não. Às vezes a pessoa nem sabe para que é o colete ainda. E lá fora, alguns países lá fora, Estados Unidos, por exemplo, já é muito mais respeitado, né? A gente tem países que é totalmente falta de educação você falar ou tocar no cão alheio. Você sabe que na nossa reunião de pauta eu comentei esse tema com o Leonardo, né? Falei assim, olha, Léo, eu viajei, né, pra fora, entendi que a cultura realmente era de não tocar no cachorro dos outros. Só que o meu marido é super empolgado com o cachorro dos outros. E aí, quando a gente viajou, eu falei, por favor, não encosta no cachorro dos outros. Porque aqui, socialmente, as pessoas... E ele ficou, assim, revoltadíssimo comigo. Como assim? Eu não vou pôr a mão no cachorro? E eu contei justamente isso. Então, a dica, assim, pra todo mundo seria não encostar no cachorro de ninguém. É isso, Paulo? Não encostar no cachorro de ninguém. Você não sabe como que tá o processo daquela pessoa, né? Sempre ideal, eu gostei do cachorro, quero tocar no cachorro, ele parece amigável, é você perguntar para a pessoa, né? Isso vale como respeito não só para o cão, também é um indivíduo, mas também para que, né, para o tutor que está conduzindo o cão Sim. ali, E tem de você uma perguntar forma primeiro. certa da gente se aproximar desse cachorro, Paulo? Primeiro passo é perguntar para o tutor e o tutor vai fazer a orientação que ele acha mais conveniente, né? E aí pode variar o que a pessoa vai se sentir mais confortável, mas é muito importante ter esse filtro, né? De você, legal, esse cachorro, eu posso tocar nele, ele morde, né? E ter uma conversa ali inicial antes de você sair colocando a mão. Apreendido, direto, né? Acho que até é questão de segurança também, né? Para qualquer Segurança. cachorro, independente de serviço ou pet, porque você não sabe. Então, as pessoas acham que cão é público, né? É uma coisa pública, então todo mundo pode passar a mão, pode pegar, sem exatamente nem pedir. E eu acho que o principal é saber se... Por segurança mesmo, né? Se o cachorro morde ou não. Porque se você não pergunta e vai passar a mão e o cachorro morde alguém, a responsabilidade é do tutor. Claro. Mesmo sendo a outra pessoa que invadiu o espaço. E por vezes aquele cão, ele de fato não é nem agressivo, é que ele ficou desconfortável, foi brusco e ele achou a forma de se defender. Então é sempre importante ter isso esse mesmo. filtro.
Imagina. Aprendemos, né? Aprendidíssimo, anotado agora. Anotado, não. Eu preciso parar com isso, porque eu vejo um cãozinho na rua, eu me controlo porque eu sou uma pessoa tímida fora do meu ambiente, né? Então, quando eu vejo um animalzinho, eu falo, ai, que coisa fofa, mas agora eu sei com quem falar, né? Queria aproveitar para também perguntar para você, Grazi, como você tem todo esse histórico de vivência hospitalar, se você já vivenciou isso, de ter um animal que vai até o ambiente hospitalar e tem uma visita, ou de alguma maneira, dentro do hospital, você conseguiu viver essa experiência. Eu tive uma, mas eu não consegui acompanhar o paciente. Mas eu lembro perfeitamente do cão ir até o hospital e ele ser, assim, a atração. Paciente que estava, assim, super... Eu consegui ver de longe que a paciente que estava muito para baixo. Na hora que viu, abriu um sorriso gigantesco, porque viu ali o companheiro, né? Provavelmente. Então, nesse tempo de hospital, eu presenciei isso umas 2 vezes só. Uma foi um Golden, que entrou na semi-intensiva para visitar a tutora, para se despedir da tutora, na verdade. E o outro foi também na semi-intensiva, um cachorrinho que foi visitar a tutora que estava internada aquele tempo. E aí, lógico, foi todo mundo... É o mesmo raciocínio, né? Todo mundo quer passar a mão, quer pegar e pergunta o nome. E aí, tem um tempo, né? Quando vai visitar, né? Ele não é terapêutico, ele é do próprio paciente, né? Sim. Então, existe um tempo que esse cachorro pode ficar lá dentro do quarto. Existem algumas regras de cada hospital, né? Em relação ao cuidado, ao banho, 2 dias antes, se não me engano, vacinação, tudo mais. Mas eu acho que o resultado é sempre positivo. Eu acho que não só para o paciente, sabe? Porque agora com a Benta, eu percebo assim, que talvez se a gente tivesse visitas de cachorros para a equipe assistencial... Sim. Tudo bem, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e tá tudo certo. Mas eu acho que a grande maioria gosta. Sim. Isso é verdade. Eu acho que isso ia trazer um alívio para quem tá ali dentro do hospital trabalhando, né? Eu acho que muito grande. Eu acho que isso ia ser... Sabe aqueles 5 minutos de descontração? Sim. Que eu acho que ia dar aquela respirada, assim, e falar, puxa, acho que... Nossa, que bom. Eu acho que tem essa sensação, assim. Então, esses foram os 2 casos e eu acho que vale a pena ir... De repente, né? Não sei. A gente projeto. tem Muito disso, viu? Sendo muito sincero. A gente tem uma equipe que faz essas visitas em hospitais. A gente foi no Notre Dame de São Bernardo. E em uma semana zerou a UTI infantil que a gente visitou. O pessoal chamou a gente de novo por causa disso um tempo depois. Olha. E o que eu percebo nas visitas aos hospitais é justamente isso. Os pacientes, óbvio, ficam... Né, gostam e ter esses feedbacks de melhora terapêutica do paciente pra gente é muito importante. Mas eu vejo que os profissionais de saúde que estão lá e que acabam participando junto, e muitas vezes eles participam muito mais que os pacientes. Sim. Eles têm um ganho também muito bom de atividade, né? Ia ser uma descompressão, né? Eu acho que baixa o estresse ali, sabe? Claro. Dá uma verdade. renovada, você fica mais feliz. Eu tenho certeza que se O humor fizesse... do pessoal muda. O humor do pessoal Exato. Eu acho que se pudesse medir isso antes, sabe? Ter um número mais... Mais concreto, mais né? exato, mais fidedigno do humor antes e o humor depois dos Claro. profissionais. Eu acho que a gente ia ter uma diferença significativa e eu acho que ia ser bom para toda a equipe, né? E até uma coisa que vocês falam, né, em muitos episódios do podcast, que é aquilo, quem cuida de quem cuida. Né? Então, é um ponto que é muito válido. Seria né? De levar ótimo, isso né? também para os profissionais de saúde. Isso é muito Paula, legal. você sabe que na sua apresentação o Léo falou que você é uma das pessoas responsáveis pela proposta de lei 10.286, né? Que quer garantir o direito de outros cães, além do cão-guia, né? Para adentrar em prédios públicos, enfim. E hoje eu quero contar que a gente teve, né? Aqui a gente grava num prédio comercial. E a gente já tinha informado a visita da Benta, enfim, que ela não é só um pet, ela é um exame, ela tá de colete, ela tá identificada, enfim, e que ela viria ao nosso estúdio. E, de qualquer forma, ela foi barrada e a gente teve um certo processo, um certo estresse para que a Benta pudesse chegar no estúdio. E a gente trouxe essa discussão aqui para nossa mesa, né? De quantos casos, né, a gente não tem por aí desses cães que deveriam, né, ter o direito de ter o acesso com o seu dono, até porque eles são treinados para isso. Não é igual eu pegar o meu Juninho, pet bagunceiro, e levar em algum lugar que eu sei que ele vai fazer xixi, que ele talvez não vai respeitar as regras. A gente tá falando de cães realmente de serviço. Então, qual que seria a importância social da gente garantir esse direito e que as pessoas conhecessem essa lei, né? Gente, essa lei, né,
aquilo todo o mérito para minha aluna, a Keisia, que tem a Nala Maria, que é um cão de assistência também formado por mim. Ela que brigou muito para isso sair. E eu tive a oportunidade de ter um professor que me deu aula como deputado federal. E eu fui até ele e falei, cara, a gente tá com um projeto assim, assim, assado. Você, né? Ele estava envolvido, né, um pouco nesse tema da questão do autismo e tal. Bacana. E aí ele abraçou o projeto, Paulo Bilinski. Ele abraçou o projeto e a partir dali o projeto de lei de fato começou a tomar forma. Esse era um projeto né, um pouco mais antigo, mas que estava ali parado. Então a gente entrou com um texto substitutivo, né? Eu e a Keisia a gente parou, conversamos, a gente foi pegando ali algumas opiniões de profissionais que a gente confiava, tanto profissionais de adestramento, quanto profissionais de saúde, quanto dos usuários em si, né, de quem vai ser beneficiado por isso. E a gente montou um texto que fosse viável tecnicamente e também do ponto de vista de aprovação, que tem toda a questão de politicagem também. Tá. E esse texto ele ficou realmente legal, né? E ele está para ser aprovado agora, a medida de urgência já foi aprovada, então agora ele deve ir para o plenário ainda esse ano, se Deus quiser. E ele visa garantir, né? Hoje no Brasil o único cão de serviço reconhecido é o cão-guia. Tá. E a gente precisa dar essa visibilidade para os outros que também fazem um trabalho essencial para as pessoas que precisam. E o próprio cão de suporte emocional, ele entra no projeto de lei como cão de serviço emocional, porque hoje o cão de suporte emocional ele não precisa ter um treinamento específico. Tá. E dentro do projeto de lei, ele vai passar por todo o treinamento que um cão de serviço passa para que garanta a ele esse acesso público. Então, hoje a gente tem leis municipais que englobam o cão de suporte emocional também, mas o principal seria o cão de serviço mesmo, que é aquele cão que, né, a gente, além do cão guia, a gente tem o cão ouvinte, que é para deficiente auditivo, a gente vai ter o cão de serviço psiquiátrico, né, alguns vídeos que o pessoal deve conhecer, né, do cão alertando que a menina vai passar mal, e aí vai lá, busca medicação e tal. Esse é um tipo de trabalho que o cão de serviço psiquiátrico faz. Por exemplo, o cão da minha mulher, ele faz isso, né, questão de alerta. A Nala também faz a questão de alerta, busca de medicamento. Então, esse serviço ele é essencial e a pessoa precisa do cão para estar ali. E não é raro essas situações de barrar, né, o cachorro. E aí a gente entra nessa questão que, infelizmente, até por falta de orientação, o pessoal acaba tendo uma resistência com relação a isso. E até o que a gente estava conversando nos bastidores. Isso para alguém que está em pleno funcionamento ali, que não tem fobia social, que não tem ali algum distúrbio emocional que pode gerar ali gatilhos, né? Que pode gerar crises, é muito fácil. Agora, para essas pessoas, e que são elas que precisam normalmente desses cães, é muito difícil, né? Então, eu tenho alunos que entram em crise quase toda semana porque precisa sair com um cão e é barrado em algum lugar, alguém fala besteira e tal. E a pessoa precisa se preparar para isso e não é tão simples assim. E é uma desinformação total, na verdade, né? A gente vê que a pessoa enxerga o cachorro como um pet normal e nem entende que ela tá de colete. Assim, a Benta, né, eu posso falar, aqui é só você ler o colete dela, né? Tá escrito cão de serviço, né? Tem até todas as informações nela. Mas você vê que a pessoa, ela é tão mal informada que ela vê, mas ela não consegue enxergar, na verdade, né? Então, acho que essa é a maior deficiência. Só ficou mais claro de que o Juninho e o Mikael... São pets. São pets mesmo, não dá para ser cão de serviço. Quem sabe, né? Tudo bem, Quem sabe. né? Queria aproveitar porque, Paulo, a gente viu que você é um ativista, que o adestramento, ele não é um luxo, né? Então, a gente queria entender qual que é a necessidade de se adestrar um pet. Gente, a gente vem numa crescente. Hoje a gente tem mais de 58 milhões de cães nas residências e para aproximadamente 45 milhões de crianças. Ou seja, a gente já tem muito mais cães, não só pets, mas a gente tem muito mais cães do que crianças nos lares brasileiros. Uma tendência natural de mercado com relação a isso é o que a gente vê. Hoje quase todo lugar é pet friendly. Sim. Então você vai em shopping, na maioria das lojas já aceita o cachorro dentro da própria loja, não só dentro do shopping. Restaurante, já tem restaurante com área pet. Você vai numa hamburgueria, por exemplo, você consegue comprar um biscoitinho pro seu cachorro na hamburgueria. Então, isso é uma tendência natural de mercado. A própria aviação, né, aqui no Brasil hoje, cães ali, né, até 10 quilos, se eu não me engano, com a mochilinha lá, com a caixinha de transporte, já pode embarcar, independente se é cão de assistência emocional ou não. E com essa tendência de mercado, a gente trazer cada vez mais o cão quase como um filho,
a gente precisa garantir que isso seja feito de forma saudável. E aí que entra a questão do profissional de adestramento, né? Antigamente, o cão ele vivia no quintal, vivia bem como cão até, e hoje que a gente está trazendo esse cão cada vez mais para dentro das nossas casas e tendo essa relação quase como uma família multiespécie mesmo, a gente precisa garantir que a saúde emocional desse cão esteja ok, esteja adequada, né? E conseguir fazer aquele tutor entender que, por mais que a gente ame eles como um filho, ele continua sendo um cachorro. Sim. E aí a gente tem que balancear as expectativas para que aquele cão não sofra por conta da pessoa não enxergar aquele indivíduo como um cão. Tá. Nossa, eu preciso do Paulo em casa. Preciso, o Mikael precisa muito. E me conta, O Paulo tem o Adestra House, exatamente, né? o Adestra House, ele veio quando? De onde veio a motivação do Adestra House? A Adestra House, ela veio de um projeto em que eu queria trazer o conceito não de uma creche comum, mas de um local em que os cães vão realmente para aprender, para a gente ter ganhos ali comportamentais em cima. Sim. Ótimo. E a gente tinha uma casa e a ideia era, eu vou ter um ambiente de casa e não um ambiente de creche, para que eu possa treinar esse cão dentro de um ambiente caseiro, para que isso se reflita dentro da casa do tutor. Então ele não vai só pra brincar, passear e fazer bagunça, né? Ele vai pra aprender mesmo. Exatamente. Grazi, quando você chegou, eu vou contar pro pessoal aqui que não tava vendo. A Benta veio do seu lado e você falou place. Nossa equipe tá curiosíssima. O que é o place? O place é o comando que eu dou para ela, para que ela possa deitar e ficar naquele lugar e só sair de lá quando eu liberar com outro comando. Tá. Então, é um comando específico para mantê-la naquele determinado lugar. O place é sensacional, hein, Léo? Eu preciso. Vou fazer um place com você também. Grazi, você e a Benta têm uma relação incrível, linda, maravilhosa. A gente assistiu toda essa história, enfim. Você sabe também que o meu pet entrou, né, há 6 anos na minha vida também pra mudar a minha vida pra melhor. Mas eu quero saber de você 3 dicas pros tutores de pet. Dicas comuns. E aí? Comuns. 1, adestrar. 2, entender que por todo o amor que a gente tenha por eles, que a gente trate eles da melhor maneira, como eles devem ser tratados de fato, eles continuam sendo um cachorro, né? Então, acho que humanizar o cachorro é errado nesse sentido, porque vai fazer mal pro cachorro. Tá. E se a gente ama ele o suficiente, a gente não deve fazer isso com eles. E terceiro, aproveitar todo o tempo que você tiver com eles, porque a gente sabe que eles não são eternos, né? Ai, gente, eu já quero chorar. Meu Meu Deus, pelo amor socorro. de Deus, né? Mikaelzinho. Nossa, gente. Eu sou péssima, né? Tem histórias de bastidores por aí rolando, né? Nas conversas dos nossos amigos de como eu sou ótima, assim, pra ajudar nesses momentos pets. E 3 dicas também, né? Ó, Sim, Paulo. Mas aí, dicas, né? De bons hábitos pros pets e pros Isso. donos. Principalmente eu e o Leonardo. Vamos lá. Acho que a primeira dica que eu acho que é fundamental é você conseguir entender que o cão ele tem necessidades diferentes das pessoas. Né? E uma das primeiras necessidades desse cão é o gasto de energia física e mental com relação ao trabalho. O cão, ele é um animal voltado a trabalho. Então, aquela coisa de você dar trabalho pro seu cão. Né? Então, seu cão tem que ter um trabalho para ser feito. Tá. Né? Independente de qual seja, se vai ser durante uma caminhada, se ele vai carregar ali um peso simbólico numa mochilinha, se ele vai pastorear, se ele vai caçar a bolinha, mas você vai ter que dar um trabalho para ele fazer, para ele se sentir até importante. Né? Essa é a primeira dica para a pessoa. A segunda dica, que eu acho fundamental também, é a pessoa ter um espacinho para o cão, quase como um quartinho, né? Que pode ser uma caixinha de transporte, pode ser um cercadinho, pode ser algum lugar que você consiga restringir o cão em alguns momentos, né? Então, é importantíssimo que o cão ele tenha os momentos dele sozinho, né? Até para não gerar o que a gente chama de ansiedade de separação, que foi o problema recorde na pandemia, né? Onde o cão ele desaprendeu a ficar sozinho e quando o pessoal voltou a trabalhar, o cão já não sabia mais ficar sozinho, e gerou ali problemas de latidos, destruição, etc. Então, por mais que você fique 24 horas por dia em casa, é sempre importante deixar o seu cão também ter um momento dele sozinho. Tá bom. E a terceira dica, a gente tem que fazer sempre uma caminhadinha com o cão. Né? A caminhada é um processo fundamental de migração do cão. E o passeio,
Ele não precisa ser ali diário, 100%, mas pelo menos 4 vezes na semana, uma caminhadinha ali de 40 minutos, 1 hora tem que acontecer para você manter a saúde emocional desse cão estabilizada. Que demais! Nossa, sensacionais as dicas. Eu vou te falar, contar uma curiosidade. Sabia que o móvel da minha casa, quando eu fui fazer um móvel, eu criei um espaço nele, que era o espaço do meu cachorro. Eu falei assim, vai ser o espaço do Micaelzinho, vai ser seu. Tem um espacinho pra ele. Quando a gente começou a adestrar, o Paulo falou, olha, é importante ter a caixa, né? Eu acho assim, as pessoas... Que a gente vai entrar em outro tema que não é a questão aqui, né? Mas são as ferramentas, né? Uhum. Então, existe muito preconceito para todas as ferramentas para cachorro, né? Então, o Paulo falou, seria interessante a Benta ter uma caixa de transporte para ela ter o momento dela, porque ali ela vai relaxar, ali ela vai dormir, ali ela vai ter o momento de sossego dela. E eu falei, nossa, mas esse cachorro precisa disso, né? Até entender a necessidade realmente do quão é importante. Daí, um dia o Paulo falou assim, mas tem que entender que cachorro, lá nos primórdios, os lobos e tal, eles ficavam em tocas. E aí eu comecei a pensar nisso. Então, assim, o quão importante realmente é ter a caixa de transporte, né? Ter as ferramentas adequadas. Então, ter a melhor ferramenta, a melhor guia para levar ela, né? Então, assim, é super importante a gente também pensar nas ferramentas, né? Se Por isso que é tão cachorros. importante ter o Paulo, né? Pra orientar as exatamente. ferramentas. Exatamente. Com certeza. Léo, eu sei que você já quer marcar um horário com o Paulo. Não tem nem dúvida. Mas a gente precisa ir pro nosso momento mais especial. Eu vou explicar um momento, mas você que vai começar dessa vez, hein? Então, Eu que para vou vocês começar? que são 2 convidados, a Grazi já esteve aqui, mas era um outro momento. A gente vai agora para qual? O momento Papo da Colmeia. É um bate-bola rápido. Eu vou começar uma frase e vocês vão terminar. Só que quem vai começar vai ser a Andressa dessa vez. Eu vou começar com o Paulo hoje. Paulo, vamos lá? Vamos lá. Como adestrador, eu sou. Realizado. Como estudante de medicina veterinária, eu sou. Cansado. Eu me realizo como adestrador quando. Vejo ganho na qualidade de vida dos familiares com o cão. Eu me frustro como adestrador quando. O aluno não me ouve. Se eu começasse hoje. Eu faria tudo de novo. Animais de serviço são. Um meio de vida para quem precisa. A PL 10.286 é. Essencial para garantir o acesso desses cães. A Destra House é. A melhor escola de adestramento. Nossa, sensacional. O Paulo, ele zerou o jogo. Zerou o game. Tá dificílimo Ele agora nem pra pensou, Benta e pra né? Grazi. Caramba. Ainda bem que você tá acompanhado da Benta aí pra ela Porque te ajudar. minha mão já tá suando aqui. Sua vez agora, Grazi. Vamos lá. Como tutora, eu sou. Boa. A Benta como pet é. Maravilhosa. A Benta como exam é. Essencial. Eu me realizo como tutora quando. Eu tô com a Benta. Eu me frustro como tutora quando. Não consigo treinar. A vida depois da Benta. É muito melhor. Animais de serviço são. Essenciais. O place é. Vida. Muito bom! Olha, eu não queria contar, mas a Benta, gente, Veio aqui. ela veio aqui do nosso ladinho. Ela é linda. Grazi, desculpa, eu sei que não pode tocar, mas eu pedi pra Grazi aqui no olhar pra tocar na Benta. Gente, eles são incríveis, né, Léo? demais, Eu acho que demais. o episódio de hoje conseguiu mostrar pra vocês, além de tudo, né, dessa questão do nosso amor pelos animais, um pouco dos animais de serviço que são tão importantes na vida de tanta gente, né, Léo? A gente teve aqui um aprendizado importantíssimo, né? Que é como a gente falou desde o início, né? Animal de serviço não pode ser tocado. A gente aprendeu tanta coisa importante e são fundamentais para nossa vida, né? Para a gente conseguir, como o Paulo mesmo falou, né? Essencial, né? Essa lei e tudo isso. Então, para finalizar aqui o de hoje, eu vou colocar uma frase que é do Oscar Wilde. Se você passa um tempo com os animais, corre o risco de você se tornar uma pessoa melhor, não é? Eu vou pedir aqui também pro Sérgio colocar na nossa tela as fotos que o Paulo me mandou, que são lindas demais. Também pedir pro pessoal, né, conhecer o Adestra House, esse projeto maravilhoso do Paulo. Olha que lindos, gente. Essas fotos são sensacionais. Quem são, Paulo, nas fotos? Conta pra gente. Meu pastor alemão, que é o novo integrante da família. E aqui é o Kenai, é um ex-aluno meu. Legal. O Scott, que é o cão de serviço da minha mulher. E a Sunny, que é a minha Border Collie. Eles são demais, né? Demais. E nesse episódio, eu queria dizer que eu não sou especialista, né? Mas o que eu sei sobre os animais de estimação
é que é um privilégio diário ter eles como amigo de verdade e conhecer a nossa parte mais genuína de amor e de cuidado. Com os animais, eu, Andressa, descobri que o amor mais sincero, ele não precisa de palavras. Então, o programa de hoje, ele também é um apelo de respeito e cuidado com os animais, né? Além de tudo isso. E eu vou fechar minha frase... escolhi uma frase especial hoje, Léo. Sabe quem é? Mine, o autor do Ursinho Pooh. Ó, que fofo. Algumas pessoas falam com animais, mas muitas pessoas não escutam eles. Esse é o problema. Muito bem. Paulo, Grazi, eu gostaria muito de agradecer vocês. Eu vou deixar aqui, gente, o Instagram mais famoso de hoje é o da Benta, Benta Golden. Vamos seguir, vou deixar o IG dela, da Grazi, do Paulo. O perfil do Paulo tá lotado de informação bacana. Eu e o Léo aprendemos muita coisa. Além do que, olha o que a gente ganhou. Olha aqui, O livro Psicologia Canina, do Paulo. Paulo, a gente adorou. 50 práticas para melhorar a relação com o seu animal. É uma caixinha com vários cards, assim, ficou lindo, né? Vamos aprender tudo sobre isso, né, Léo? Exato. Nós vamos voltar daqui uns 6 meses, Paulo, para mostrar tudo que a gente Perfeito. aprendeu. Exatamente. Foi feito com muito carinho, tem muitas dicas práticas. Todas as dicas são práticas para a pessoa conseguir aplicar na mesma hora e já ver resultado. E simples, né? Uma Bem coisa simples. fácil. E fora que é um presente Bem lindo simples. também, né? Eu tô Exatamente, adorando. E aí eu vou pedir pra vocês continuarem seguindo a BN nas redes sociais, comentarem esse episódio, mandarem. Além do que, assim, a gente aprendeu muita coisa sobre animais de serviço, até pra gente passar a respeitar esses animais. E nós vamos deixar agora uma série de cliques aí da Benta também pra vocês conhecerem ela. Tchau, gente. Muito um beijo. obrigado, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Obrigado.